Vamos lá. E aí nós nos lembramos. Agora eu volto pro assunto em que o Putin alertava sobre a sua treta contra o Ocidente. Como nós já aprendemos aqui nesse canal. Ok? A treta da União Soviética contra o Ocidente. E nós já sabemos que Deus, na revelação profética, ele trabalha em tipo e antipo. O que eu acabei de mostrar para você e te provar? Que cientistas estão dizendo que no momento da utilização da inteligência artificial seria o momento, provavelmente, que o mundo vai viver um apocalipse. Os filhos das trevas sabem que o tempo chegou. Ok? Isso pode demorar dias, semanas, meses ou anos. Não importa. Essa geração vai contemplar o apocalipse acontecendo. Disso nós sabemos e é certo. Estão comigo nessa noite? Estamos vendo agora o tipo acontecendo literalmente da guerra bíblica que houve justamente do cumprimento de Daniel 8. E eu vou mais uma vez provar isso pra você, só que agora no meio do acontecimento. Uma coisa é eu ter dito isso antes, há um bom tempo atrás, há anos atrás. Outra coisa é agora a gente vivendo no meio de tudo isso. Vem comigo no Escatologia na Veia. Pega a sua Bíblia aí, livro de Daniel, capítulo 8. Vamos lá? Daniel, capítulo 8. Vem comigo no Escatologia na Veia. Já curtiu? Já compartilhou? Irmãos, ajudem essa obra. Ajudem a mantermos esse canal. Ok? Em nome de Jesus. Vamos lá. Olhem isso. No terceiro ano do reinado de Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Eu vi na visão e sucedeu que quando eu vi, eu estava na cidadela de Suzã, na província do Elão, que hoje é o Irã, do urso. Ele estava, né? Vi, pois, na visão que eu estava junto a rio Ulai. E levantei com os olhos e vi, eis que um carneiro estava diante do rio, a qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos. Mas um era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Nós podemos comparar isso para os dias de hoje? Eu já falo, vamos lá. Não vou colocar comparativo agora, vamos ler o texto. Vi que um carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte e para o sul. Vai analisando no contexto que estamos vendo acontecer agora. Ok? Nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Analisa tudo que estamos vendo no dia de hoje. E estando considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a terra, mas sem tocar no chão. Aquele bode tinha um chifre insígne entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro, que tinha 2 chifres, a qual eu tinha visto diante do rio, e correu com ele com ímpeto e força. Eu vi chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, ferindo, quebrou os 2 chifres. Pois não havia força no carneiro para lhe resistir. O bode lançou por terra e pisou os pés. Não houve quem podia livrar o carneiro da sua mão. O bode, de acordo com a Bíblia, vem do ocidente, sem tocar no chão. E o bode se engrandeceu sobremaneira. Mas, estando na sua maior força, aquele grande chifre também foi quebrado. E no seu lugar subiram outros 4 insígnios para os 4 ventos do céu. Esse termo, irmão, 4 ventos do céu, é uma referência que Deus está fazendo do Oriente Médio. Como eu sempre apontei para vocês. Não é à toa que Deus vão recolher, no Mateus 24 está dizendo, Deus dará ordem aos seus anjos para recolher os seus escolhidos 4 ventos. Que é uma referência do Oriente Médio.
Ok? Uma referência dos 144 mil. Que será recolhido dos 4 cantos, dos 4 ventos, fazendo alusão à 4ª parte da colheita. Que é o remanescente de Israel. Deus trabalha na simbologia, no tipo e no antipo, em coisa que já aconteceu na história. Essa treta aqui que está acontecendo é a treta que houve da sucessão do Império Grego para o Império Medo-Persa. Do Império Medo-Persa para o Império Grego. A treta que aconteceu com Alexandre o Grande. A divisão do Império Grego, depois com a morte de Alexandre o Grande, seus 4 generais, Cassandro, Liseu, Ptolomeu e Seleuco. Divide seu império. Só que isso, irmão, volta a acontecer de novo nos últimos tempos, como tipo e antítipo. Aleluia! Eu já trouxe isso daqui pra vocês, amor, cara. Só que agora estamos vendo tudo isso em andamento. Aleluia! Vamos lá! E aí ele tá dizendo o seguinte: depois dessa treta do bode e do carneiro, é que vai surgir os 4 chifres, e dos 4 chifres do Oriente Médio, dos 4 ventos, é que vai surgir o chifre pequeno, de acordo com a Bíblia. Aleluia! Aleluia! De um deles, ou seja, dos 4 ventos, uma alusão ao Oriente Médio. Presta atenção nisso daqui, porque isso aqui é bíblico, eu sempre trouxe aqui pra vocês. De um deles saiu um chifre muito pequeno. O anticristo, irmãos. Perceba que Deus liga a profecia que aconteceu no passado com o tipo do anticristo, o antigo Epifânio. A citação do passado que aconteceu com o Império de Alexandre o Grande. Só que Deus joga isso e revela isso para os últimos tempos como uma repetição histórica. Aleluia! E de um deles saiu o chifre muito pequeno, que é o abominável da desolação, citado por Jesus, a qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa, que é Jerusalém. Quando o anticristo, o abominável da desolação, estará em Jerusalém, depois da treta do carneiro e do bode. Oh my God! E se engrandeceu até contra o exército do céu. E alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, Jesus. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo, quando ele quebra o pacto na metade da semana de Daniel, na grande tribulação. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo. Por causa da transgressão, lançou a verdade por terra e fez e prosperou. O anticristo. Depois, eu vi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora? Percebe que o abominável da desolação é o que Jesus citou, quem disse o profeta Daniel, falando do anticristo. O antigo Epifânio foi o tipo de tudo isso. Mas o antítipo é o anticristo. Assim como Isaac, sendo morto no holocausto, era um tipo de Cristo, que por isso que aparece um cordeiro amarrado no arbusto e Abraão sacrifica no lugar de Isaac, que é uma representatividade do que aconteceu com Cristo. Ok? Que era o tipo do Cristo, que é o antítipo, que é a profecia perfeita. Da mesma forma funciona com o anticristo. Vocês estão comigo ou não, irmãos, entendendo isso daqui? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Nós já aprendemos isso aqui, já estudamos sobre isso aqui. Nós já entendemos. E aí o que está acontecendo? Dentro de todo esse conflito dos últimos tempos que vai se discernir. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que apresentou-se diante de mim como semelhança do Filho do Homem. E aí o anjo vai revelar para ele o que aconteceu na sucessão do Império Grego e Medo-Persa. Só que Deus diz que essas coisas aconteceriam nos últimos tempos de novo. Vamos entender isso aqui. Vamos lá. Ele diz: ouvi uma voz de um homem entre as margens do rio Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E ele vai explicar no tipo. Ele vai explicar o tipo e vai jogar o antipo em entrelinhas ali. Ok? Que é a profecia final para os últimos tempos. Olha isso.
veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei. Caí sobre o meu rosto, e ele me disse: entende, filho do homem, porque essa visão acontecerá no tempo do fim. Essa visão acontecerá no fim do tempo. Quem diz que isso já se cumpriu somente através de Alexandre o Grande e Antíoco Epifânio, está dizendo que lá já era o fim do tempo. Sendo que Deus está revelando para Daniel: Daniel, eu estou te revelando o tipo que vai acontecer na história, mas estou revelando a mesma profecia através do fim dos tempos também, que vai se cumprir. Aleluia. Ele diz: estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou de pé e me pôs de pé e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Ou seja, a grande tribulação. Pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Moed. Deus estava revelando para ele o tipo que era durante a sucessão do Império Grego, do Império Medo-Persa para o Império Grego, mas a profecia genuína do antigo tipo era por último tempo da ira. E todos nós sabemos que isso só acontece na grande tribulação. Vocês estão comigo ou não? Isso está na sua Bíblia ou só na minha? Aleluia. E olha o que ele diz: aquele carneiro que viste 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, o grande chifre, que tinha entre eles olhos, é o primeiro rei. Falando de Alexandre o Grande. O fato que viste ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres no lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo. Mas não com força igual que ele tinha. Falando do Cassandro Lisímaco e Ptolomeu e Seleuco, que eram seus generais. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, os bajuladores, que nós já aprendemos na última live, se levantará um rei cruel e será entendido em adivinhações e enganador, que é o anticristo. Ok? Dentro dessa tipologia, o anjo está revelando para Daniel o que aconteceu na história e está revelando para ele o que vai acontecer no último momento da ira, que é a grande tribulação. E ele diz: e se fortalecerá no seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe prover, e destruirá os poderosos e o povo santo. Falando dos judeus. Isso aqui não tem nada a ver com a igreja. Perceba que nesse período, irmãos, não existia igreja. E tudo que o anjo está entregando para Daniel, as 70 semanas, que é citada no capítulo 9, capítulo 7, a revelação da sucessão de impérios, tudo é sobre Israel. A igreja não tem nada a ver com isso. Tanto que o povo judeu sempre foi tratado por Deus como povo santo. Santo quer dizer separado. Santidade quer dizer separação. Isso aqui não tem nada a ver com a igreja. Aleluia. Ele diz: com a sua presença ele enganará todos. Ficará cada vez mais orgulhoso. Matará muitos à traição. Finalmente desafiará Deus, Rei dos Reis. Quem que é o Rei dos Reis, irmãos? É o próprio Jesus, revelado no Antigo Testamento. O nome de Jesus não está ali, mas o que Jesus é está na plenitude da palavra. Por isso que João cita: no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Tudo que foi feito por meio dele, e nada do que se fez sem ele, porque ele é o princípio da criação. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, fazendo uma referência da vinda de Jesus no final da grande tribulação. E aí eu pergunto pra você: o que está escrito na coxa de Jesus mesmo? Aleluia! Aleluia! Quando João vê Jesus vindo no final da grande tribulação, ele olha, vê alguém vindo num cavalo branco, montado num cavalo branco, na sua coxa é escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! O próprio Cristo vindo no final da grande tribulação, porque ele foi desafiado pelo anticristo, pelo próprio diabo Satanás, e agora ele terá que lidar com o próprio Jesus e com a sua igreja vindo no fim da grande tribulação. Aleluia! Mas será destruído sem uso de força humana, porque o anticristo será destruído pela espada que sai da boca de Jesus quando ele vem no final da grande tribulação. Aleluia! Aleluia! E a visão da tarde e da manhã que foi falada verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias
muito distantes, e hoje estamos aqui perante esses dias. Oh my God. Oh my God. Eu já trouxe isso daqui pra vocês, não é de hoje, só que hoje estamos vendo tudo isso sendo citado como nós dissemos lá atrás. Carneiro, Média e Pérsia. Alexandre o Grande representava o chifre. O bode representava a Grécia. Alexandre o Grande cai. O chifre cai. Depois surge 4, falando da divisão que houve do Império de Alexandre o Grande. Para Lisíba, caçando pelo Messelenco nos territórios. Turquia, Egito, Macedônia, Iraque, Síria, Líbano. Os mesmos territórios presentes dos 4 ventos. Quando Deus está falando dos 4 ventos, ele está falando dessas regiões do Oriente Médio. Ásia Menor. Como eu sempre trouxe os gráficos para vocês, irmãos, nada mudou, porque a Bíblia é perfeita. Estes são os 4 ventos do céu, como Deus sempre nos apontou na sua palavra. Aleluia. Aleluia. Sempre voltamos ao início de tudo, como sempre trazemos aqui para vocês, nada muda. A Bíblia é perfeita. Aleluia. Quem se lembra? Aí eu fiz o gráfico da mesma profecia trazendo para os dias de hoje para vocês. Ok? Trazendo para os dias de hoje nós veríamos isso. O bode sendo o Ocidente. Estados Unidos, junto com a Europa. O carneiro, a nova ordem mundial dos BRICS com a União Soviética. Com a Rússia. Eu sempre trouxe isso para vocês. Que vão se degladiar entre si. A Bíblia profetiza que o bode vai derrubar o carneiro. Ok? E agora estamos vendo o Trump entrando em confusão com o Putin. Parece que essa sempre foi a intenção. Que eles se degladiem entre si. E depois, como liderança mundial, só sobra os 4 ventos. Que é o Oriente Médio. Que vai liderar o mundo na grande tribulação, como eu sempre apontei para vocês, irmãos. Aleluia! Como aconteceu no passado, volta a acontecer de novo. E depois dessa treta que aconteceu entre eles, é que vai surgir os 4 blocos na região do Oriente Médio. E desses 4 blocos é que sai o chifre pequeno, que nós conhecemos como Anticristo, que vai trazer a nova ordem mundial na grande tribulação. Escatologia na veia. Oh my God. Eu não tô trazendo isso daqui pra vocês hoje não, tá? Isso daqui eu já trouxe, ó. Antes dessa treta toda tá acontecendo, eu já ensinei isso aqui a vocês. Já faz alguns anos. Só que agora é diferente vendo tudo em andamento. Donald Trump sobe o tom contra o Putin. Traduzindo, Ocidente sobe o tom contra o carneiro. Quem tá utilizando os termos bíblicos são eles, tá? Ou eu combinei com Putin? Hã? Presidente Vladimir Putin pede que o Ocidente... Hã? Ou eu agora tenho acesso e tô combinando com os líderes mundiais como eles vão agir. Ou eu tô controlando tudo. Só se for. Não, irmãos, a Bíblia que é perfeita. Aleluia. A glória é toda dele, porque foi ele quem escreveu a história da humanidade. Aleluia. Aleluia. Vocês estão comigo nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. É surpreendente tudo que tem acontecido. Surpreendente. Em resposta aos alertas feitos pelo Ocidente, Donald Trump, contra o carneiro, contra a União Soviética, o ex-presidente russo, conselheiro nacional do Putin, Dmitry Medvedev, em relação às palavras de Trump sobre o Putin, sobre o carneiro brincar com fogo, as coisas
realmente ruins acontecem com a Rússia, é só o começo de uma coisa realmente ruim. A Terceira Guerra Mundial, a luta do bode contra o carneiro, que vai trazer os 4 blocos, que vai levantar o chifre pequeno, que é o anticristo. Escatologia. Quem tem ouvidos, a igreja tem esse tempo para estar aqui na terra. Essa treta a igreja pode pegar. A ascensão dos 4 blocos a igreja ainda pode pegar. Só que quando esse daqui se levantar trazendo a falsa paz, olha o time do tempo, de quão pouco tempo nos resta nessa terra de acordo com a Bíblia. Desperta tu que dorme. Oh my God. Curta, compartilhe, ative o sininho e, por favor, ajude esse canal a permanecer. Em breve teremos a manifestação do homem do pecado. Sem dúvidas. As coisas estão acontecendo como nunca imaginamos antes, irmãos. E eu não tô aqui brincando de escatologia com vocês. Nós entendemos o time do tempo da igreja na terra. Por isso eu digo pra vocês, se posicionem enquanto é tempo.